Oi, pessoas! Esse é o nosso áudio das 23 horas. Eu sou Jacindra Barbosa e você está no grupo dos aplicadores DIP, que é uma metodologia exclusiva para psicopedagogos. E a nossa reflexão de hoje é sobre se valorizar. Isso mesmo, valorize-se. Quando a gente fala do nosso valor como pessoa, a gente sempre pensa somente no profissional. Cobrar o que é justo pelo seu trabalho. Sim, também estou falando sobre isso. Muitos profissionais não cobram devidamente o seu trabalho porque não conseguem se valorizar. Acham que vão cobrar barato porque vão ter mais clientes. Isso é um erro. Às vezes a gente precisa de menos clientes e que esses clientes paguem mais para que o nosso trabalho tenha melhor qualidade. Claro que o preço do nosso trabalho, ele não está somente na nossa voz da cabeça de qual é o valor desse trabalho, né? Não, tem que ser bem mais estudado, uma pesquisa de preço, os gastos que você tem com esse trabalho, porque o seu trabalho precisa gerar lucratividade. Sem lucratividade, ele não tem qualquer sentido, né? A gente trabalha para ter lucratividade. Com essa lucratividade, eu me mantenho, eu vou comprar minhas coisas e assim por diante. Eu melhoro o meu trabalho, o meu local de trabalho. Isso eu estou falando, né, do empreendedor, da pessoa que trabalha para si mesma, que tem um pequeno negócio, que faz atendimentos autônomos, e aí é importante falar que esse áudio tem foco nas pessoas da minha categoria. Eu estou falando para a minha categoria. Mas também quando a gente está falando de valorização profissional, a gente está falando pela luta também salarial, de melhores salários, de a gente tentar fazer essa busca de negociação, patrão, trabalhador, fazer com que o meu município pague melhor. Então, esse processo, ele precisa ser contínuo. Essa luta é contínua. Não estou dizendo que é da noite para o dia, nem que é fácil, não. Mas essa luta precisa acontecer dentro da nossa categoria e ela vem paulatinamente acontecendo. Acredito até que já evoluiu bastante, mas ainda precisa muito, né? Ainda há muitas prefeituras que pagam muito abaixo, né? Até mesmo do que o sindicato da categoria ali coloca como parâmetro. Mas também, quando a gente fala de valorização, a gente pensa na minha ordem pessoal, como eu me valorizo como pessoa, como eu me valorizo como esposa, como marido, como mãe. Então, a gente também sofre de ordem pessoal muitos ataques das pessoas que estão muito próximas, sejam próximas porque trabalham com a gente ou porque convivem com a gente. Então, não é surpresa pessoas que passam situações em que elas são diminuídas no seu local de trabalho por outro profissional. Às vezes, outro profissional que é até mesmo igual ali o seu cargo. Existem pessoas muito prepotentes, existem pessoas muito arrogantes e que se colocam num posicionamento de te humilhar, de te passar ordens que não é da função daquela pessoa. E a gente pensa em como você está se comportando diante disso. Isso também acontece no nosso ciclo em casa. Mãe, filha, filha, mãe, marido, esposa, esposa, marido, esposa, esposa, né? Todos os gêneros. A gente também acontece isso na nossa religião, na nossa igreja. Às vezes, como eu estou me valorizando naquele lugar, como eu estou fazendo esse processo, estou deixando outras pessoas me humilhar. O que está acontecendo? Por que essas pessoas estão fazendo isso? Então, às vezes a gente vive situações que são deprimentes, que nos maltrata de uma forma muito profunda, porque se há algo que nos magoa, é como os outros me tratam. Isso a gente leva muito para o pessoal. Então, se tem outra pessoa, se ela é uma pessoa que ela está me humilhando, ela está me denegrindo, ela está me colocando para baixo, com certeza essa pessoa, né, a tua convivência com ela vai ficar difícil. Mas muitas pessoas não conseguem reagir. O que elas fazem? Elas sofrem caladas.
E esse sofrimento calada vai tornar isso uma doença a longo prazo. Existem pessoas que saem feridas do próprio corpo, ínguas, como chama na minha região, né? Saem feridas, a pessoa fica doente, são dores de cabeça, são dores. E, quem estuda psicanálise, quem estuda a área mais sistêmica, né, sabe que o nosso corpo também é reflexo dos nossos sentimentos, reflexo da nossa mente. Então, como eu me sinto doente, eu me sinto mal, o meu corpo responde. Então, ele também vai ficar deficiente, ele também vai ficar triste, ele também vai ficar ruim. E há tantas doenças, né, do trato respiratório, principalmente, onde a gente está ligado às nossas emoções, o que eu não falo, o que eu não digo, o que eu não expresso. E às vezes é preciso colocar tudo isso para fora. É preciso colocar você em primeiro lugar. É preciso você se olhar no espelho e, e pensar que pessoa sou eu? Quem sou eu? Estou me valorizando? Se é um relacionamento, eu estou me colocando em primeiro lugar, eu permito que essa pessoa trate assim, me trate assim, fale assim comigo. Eu me lembro de algumas situações, né, no meu relacionamento, que quando a pessoa vinha me gritar ou vinha me atacar de alguma forma, muitas vezes eu coloquei a mão e coloquei o dedo e disse: eu não te permiti em nenhum momento me tratar dessa forma. Eu não te permiti falar comigo desse jeito. Em que momento, eu lembro disso como se fosse hoje, assim, vários momentos que a pessoa veio me gritar e eu retruquei da seguinte forma: qual foi o momento que eu te dei autorização para tu me tratar assim, para tu me gritar assim? Não, não te autorizo, não te dou esse lugar para tu me gritar dessa forma, né? E me recuso a ouvir, me recuso a ficar presente. Tô saindo, não vou ouvir, não quero, não vou me colocar nesse lugar em que tu me grita, que tu coloca o dedo na minha cara, ou que tu faça esse tipo de comportamento comigo. Então, quando a gente permite, a gente sofre e a gente só chora. E claro que eu não vou dizer que sempre eu agi assim, talvez quando eu fui amadurecendo e eu fui aprendendo e eu fui me curando as feridas que foram me marcando durante a vida, através da terapia, através de novas amizades, através de eventos, através de posicionamentos e que eu fui aprendendo, eu também fui aprendendo a me colocar no meu lugar de fala, no meu lugar de pessoa. Não te permito fazer isso comigo. Não te dou essa permissão de me tratar desse jeito. Então, quando a gente faz isso e a gente não dá essa permissão para o outro, isso é muito importante, porque o outro, ele se sente, oxe, o que está acontecendo? Quem é você? Quem está te influenciando? Quem é que está fazendo a sua cabeça? Como assim? Muitas vezes o outro tenta até mudar a estratégia do que estava te falando ali, para já faz ali um outro processo para tentar entender por que, que tu está agindo daquela forma. Porque quando a pessoa te ataca, quando a pessoa ela age desse jeito, ela permanece agindo assim. Eu lembro de uma situação que eu passei no hospital que eu trabalhava. Isso, eu estava grávida de 9 meses, já estava quase saindo. Eu acho que estava de 8 para 9 meses, uma coisinha assim. Eu lembro que eu já estava quase saindo. E a gente teve uma troca de diretor no hospital que eu trabalhava. E eu tive uma situação lá em que essa nova diretora, muito arrogante, e ela teve problema com diversos funcionários do hospital, até o ponto dela depois sair. Mas em um dia ela chegou no meu consultório e a dentista que eu trabalhava não estava. E aí ela perguntou cadê, fez um alvoroço, falou gritando, e tudo que eu disse foi, ela não se encontra, ela está num plantão em tal hospital tal, a senhora, quando ela depois procure, fale com ela, mas ela foi de uma grosseria na frente de todo mundo, me gritando e etc. Passou no outro dia. A doutora que eu trabalhava com ela chegou. No momento que ela adentrou a porta, eu já fui falando. Doutora fulano de Cal esteve aqui.
reclamou que a senhora não estava aqui, falou da seguinte forma, fez isso, isso, isso. A doutora que eu trabalhava com ela imediatamente só fez dar meia volta e foi lá na sala dela. Coisa de 10 minutos, um funcionário veio me chamar. E aí eu estava sendo chamada na diretoria. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu escutei absurdos. Essa diretora gritando, botando o dedo na minha cara, falando quem pensa que eu sou para fazer fuxico, que eu era uma fuxiqueira e por aí vai. Imediatamente, assim, quando ela começou a gritar, quando ela começou a falar, eu disse: eu é que lhe pergunto quem a senhora é. Assim, ela gritando: eu sou a diretora desse hospital e etc e tal, e gritando. Eu disse: a senhora não é diretora. Ela: eu sou, não é. A senhora está sendo, nesse momento, a senhora tem um cargo colocada de confiança, a senhora está temporariamente. Agora, eu sou funcionária pública desse hospital. Eu passei num concurso público e pertenço ao quadro funcional deste hospital. E eu não admito, e eu não dou, em nenhum momento, eu não lhe dei e não lhe dou autorização para gritar comigo dessa forma. E eu vou sair agora desse lugar. Ela pegou e disse: você não pode sair daqui. Ela gritando comigo. Se eu vou, eu já estou saindo. Se a senhora quiser falar comigo, eu estou indo agora na delegacia fazer um BO contra a senhora. E isso eu estava com o bucho no meio bem grandão. Eu lembro que eu liguei para casa, e imediatamente alguém veio me buscar. Eu sei que foi me tirar, me deram a licença maternidade no outro dia, né? Com essa confusão, porque foi confusão grande nesse dia. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que se eu tivesse só chorado, se eu tivesse somente chorado, eu lembro de uma situação dessa mesma diretora, ela estava com coisa de um mês no hospital quando eu saí. Uma funcionária da limpeza estava limpando próximo a um banheiro. Meu consultório era do lado da urgência. E aí teve um episódio lá de alguém que vomitou, a menina da urgência foi limpar. E essa mulher tratou essa menina com tanta grosseria, derrubou lá o balde. Eu só sei que foi um comentário desse hospital esse dia. E que a menina só conseguia chorar. Só conseguia chorar. Então, quando a gente deixa o outro nos tratar dessa forma, a gente mantém essa cadeia de dominância, de prepotência. Quando eu voltei da minha licença maternidade, ela tinha sido transferida. Ela foi transferida coisa de uma semana depois que eu saí. O pessoal me disse: Jossandra, depois do dia que tu deu um basta nela, que tu fez todo aquele auê, que tu fez toda, que tu mobilizou todo mundo para poder fazer, escutar você e tirar ela dali, e aí que você se afastou, mas a confusão continuou. Ela continuou agindo da mesma forma, aí até que tiraram ela daqui. Então, nós temos nas nossas vidas inúmeros momentos que isso acontece. Posso dar aqui vários exemplos, mas eu tenho certeza que na sua vida você já teve esses momentos. Eu lembro de uma situação em que um cliente meu, ele chegou no meu consultório, eu já era psicopedagoga, e ele começou a dizer como ele queria que eu atendesse a filha dele. Aí eu chamei ele, sentei, expliquei: olha, meu atendimento funciona assim, eu vou primeiro avaliar, primeiro eu atendi um menino, ele tinha um menino e uma menina. Primeiro ele trouxe somente um menino. E ele já vinha de outra profissional, já chegou falando mal de outra profissional. Eu já cortei ele dizendo que eu iria avaliar a criança, iria dizer para ele as necessidades, o que seria o atendimento a partir dali. E que, caso eu quisesse saber alguma coisa da outra profissional, eu ia pedir um relatório, alguma coisa desse tipo. Com 2 atendimentos, ele começou a me perguntar, começou a me questionar que eu não estava fazendo do jeito que ele queria e que ele queria que eu atendesse. Ele tinha outra criança e queria que eu atendesse no mesmo horário, tudo junto.
E aí ele começou a impor como é que eu tinha que atender do jeito que ele tinha. Ele queria que eu fizesse isso e aquilo, que ele não estava vendo resultado. Eu acho que eu tinha no máximo 2 sessões com ele. Conversei com ele, o que é que eu coloquei? Olha, vamos fazer o seguinte, traga a criança na próxima sessão e aí eu vou analisar para ver se tem como, vou observar elas duas juntas, se elas funcionam bem juntas, porque tem irmãos que funcionam bem juntos, tem irmãos que não funcionam bem juntos. E eu vou analisar e no final da sessão lhe digo. Eu só sei que esse senhor começou a dizer que não ia trazer porque eu não estava vendo resultado, que eu não queria fazer do jeito dele. Eu disse, Senhor, aqui no meu consultório, quem manda sou eu. Quem tem que colocar como eu vou fazer, eu vou lhe dar relatórios, eu vou lhe dar devolutiva, mas o procedimento, como eu vou trabalhar, sou eu. Ele pegou e soltou, mas quem está pagando sou eu. Aí eu voltei nele e disse, mas aqui, mesmo o senhor pagando, não é o senhor que manda. Aqui, o seu pagamento é para gerar benefício aos seus filhos. Mas o senhor precisa entender que quem manda na minha sessão sou eu. Quem determina o que vai ser feito sou eu. Cabe à minha competência analisar e saber o que seus filhos precisam. Então, a gente passa por situações que se a gente abaixa a nossa cabeça, se a gente não se impõe, se a gente não se valoriza. Ainda nessa linha, quando eu comecei, eu tô falando quando eu comecei em 2014, eu já comecei com a minha sessão a R$ 80. Então, o que era R$ 80 há 10, 11 anos atrás, entendeu? Então, na época, eu já não fui atrás de plano. Eu nunca nem trabalhei, né, na minha clínica com plano de saúde, porque eu trabalhei tanto particular, que eu sempre tive uma quantidade muito boa de clientes, a ponto de eu ter fila de espera para estar trabalhando. Então, sempre me coloquei, fiz muito trabalho voluntário, fiz muito palestras voluntárias. Chegou um momento em que eu comecei a cobrar pelas palestras. Aí uma certa pessoa de uma escola disse, Jocely, agora enricou, só vem se for paga. Só vem se pagar. Eu disse, a minha contribuição para que vocês conhecessem o meu trabalho, eu já fiz. Vocês já conhecem, vocês já sabem a qualidade. Então é hora de valorizar o meu trabalho e pagar por ele. Eu saio da minha entidade, eu vou gastar para sair. É o meu trabalho, é o meu estudo. Então, a partir do momento que solidificou o meu trabalho, eu passei a valorizá-lo cada vez mais. Claro que eu sempre tive ali um trabalho voluntário para fazer o atendimento de alguém que precisa, sempre fiz isso e faço até hoje, mas eu coloco preço no meu atendimento, eu coloco preço no meu trabalho, eu coloco preço no meu serviço e não permito que o outro bote preço nele. Ele tem o seu valor, ele foi calculado e pensado e avaliado porque ele tem um valor. E eu dou o meu 100% do meu valor. E exijo que quem trabalha comigo, quem faz um projeto comigo, também dê o seu melhor. Treino meus funcionários, busco fazer com que aquilo seja melhor. Quando a gente trabalha com equipe, nem todo mundo tem ali a mesma linha. Alguns vão entrando, outros vão saindo, porque não seguem o mesmo processo. Mas eu preciso fazer os outros entenderem que é assim que funciona. Mas para isso, eu também preciso me colocar no meu lugar. Eu lembro, eu tenho 2 coordenadoras no Sinapses. Então, dia de sábado, que é o principal dia que tem aula, eu não, quando eu vejo a Camila de sandália baixa,
que não esteja maquiada. Eu quero você bonita, porque você é extremamente bonita. Quero minha coordenadora bem arrumada, quero minha coordenadora indo para as salas bem valorizada, bem bonita como você é. Não quero você de chinelinha, não quero você... Por quê? Porque você é a coordenadora. Ocupe o seu lugar, ocupe o seu valor. E como coordenadora, você coloca-se seu valor dentro do seu lugar. E é assim que eu exijo que elas se comportem. Então, dar o nosso valor, fazer com que as pessoas entendam quanto vale o nosso serviço, elas vão pagar pelo nosso serviço. Elas vão pagar a hora do nosso serviço. Elas vão escolher o nosso trabalho, porque é um conjunto. Isso é um conjunto. Então, quando eu entendi isso na minha vida pessoal, a minha vida pessoal mudou ao ponto de eu dar um basta num casamento de 25 anos. A, esse processo, né, foi exatamente de entendimento do meu lugar, do meu valor. O tanto que aquela pessoa não me valorizava. O tanto que o meu valor como ser humano, como pessoa, como esposa, como amiga, onde é que está esse valor? Então, esse entendimento, eu cheguei, mas eu sofri muito para entender. E eu tive, sim, situações da minha vida em que eu fui muito humilhada. Eu acho que eu comentei para vocês um dia, em outro áudio, de uma comida que não me deram numa casa que eu trabalhava como reforço. E que eu me senti a pior pessoa do mundo naquele dia. E que eu fui para a universidade com fome, triste. E eu tive tantas outras situações bizarras. Mas eu fui crescendo como ser humano. Eu fui aprendendo de forma muitas vezes dolorosa. Mas eu também fui crescendo como indivíduo. E esse crescimento me fez também valorizar as pessoas. Eu valorizo muito as pessoas, pessoas que estão ao meu redor, minhas amizades, meus filhos, e ensino isso também a eles, né? Então, valorizar quem está ao meu lado, valorizar o trabalho dessas pessoas, dar oportunidade para que essas pessoas também cresçam. Então, eu trabalho dentro desse conceito de que é valioso aquilo, a nossa amizade, o nosso afeto, quem são as pessoas. Então, elas precisam de respeito, elas precisam ser entendidas e dado o valor correto para o seu trabalho. Então, eu queria contribuir com vocês com essa reflexão, até que ponto você está se valorizando, tanto na sua vida pessoal quanto profissional, até que ponto você está deixando outras pessoas te diminuírem, até que ponto você tá sofrendo porque outras pessoas não te valorizam. Outras pessoas não valorizam o que você faz por elas. Outras pessoas não valorizam o teu esforço por elas, né? Então, pensa sobre isso. E pensa e age de forma de conquistar esse processo de crescimento em que você se valoriza. E quando a gente se valoriza, significa que a gente se ama e a gente se cuida. Então, se coloca em primeiro lugar. Então, isso muda a nossa estética, muda a nossa face, muda, porque eu começo a me colocar em primeiro lugar. Então, meu posicionamento, meus relacionamentos mudam quando a gente se valoriza. E os outros, alguns irão gostar da mudança, outros, geralmente, que são as pessoas que se beneficiam porque você não se valoriza, vão reclamar, vão falar mal, vão jogar piadinhas, vão te tentar de todas as formas fazer com que você volte a ser aquela pessoa que não se valorizava. E às vezes são essas pessoas, de forma estratégica, porque elas querem se beneficiar com a sua atitude e que elas querem sempre te deixar abaixo delas. Então, essas pessoas vão dizer que o seu corte de cabelo não tá legal, a roupa que você tá usando não tá legal. O que você... Vixe, Maria, agora quer andar maquiada, agora quer andar assim mínima, agora
E sempre vai dizer que você não está bem. E aí, se olha, se gosta, se pertença, né? Se dê o direito de entender quem você é, amar a si próprio. Sempre se coloque em primeiro lugar. Para alguns isso pode parecer arrogância, para outros é autocontrole, né? Autoestima. Cuide de si próprio. E se você é essa pessoa que está controlando outra pessoa, né? Pare e pense. Será que você realmente está se beneficiando com isso? Será que você realmente está feliz com isso? Será que você realmente está agindo de forma correta? Né? Então a gente tem que se amar, mas sem destruir o outro. A gente pode fazer isso. A gente pode cuidar da própria vida sem destruir nada e nem ninguém. Né? Talvez cada ser humano é um pouco sim individualista sim nas nossas decisões, né? Mas essas decisões elas podem ser melhores pensadas, elas podem ser melhores trabalhadas e a gente essa pitada de autocontrole, de autoconhecimento, de autocuidado e de identidade única, ela é muito importante, né? Gostar de si próprio, amar a si próprio, para que depois você possa gostar dos outros, fazer para os outros, trabalhar para os outros. E é tudo, né? É em todos esse processo relacional. Se você é o patrão, se você é o empregado, então tem muitas situações. Tem empregos que nem valem a pena, né? Tem empregos que só você precisa porque você trabalha, mas até que ponto aquele emprego realmente te deixa feliz? As pessoas perguntam como eu tive coragem de sair de 2 empregos públicos né, e abandonar 2 concursos públicos. Porque eu passei situações desses lugares deprimentes, tristes, e que hoje, trabalhando para mim mesma, né, sendo dona do meu próprio negócio, me deixam muito mais à vontade, o que não dizer livre, né? Para ser quem eu sou, do jeito que eu quero ser, da forma como eu posso me expressar e quero me expressar, e trabalhar sendo feliz da forma como eu desejo, né? Então, muitas vezes a gente está em lugares trabalhando, ganhando dinheiro, mas que a gente não está bem com a gente mesmo, né? E eu passei situações nesses lugares muito ruins. Claro que eu não vou mentir que a visão empreendedora também facilita, né? Você ter visão de negócio, você ter visão de que pode ser mais lucrativo e que você tivesse mais tempo para se dedicar. Não foi só uma decisão emocional, tá? Só retificando. Foi também uma decisão de lógica, foi também uma decisão muito mais focada nos resultados que eu poderia ter se eu tivesse mais tempo disponível para aquele negócio. E eu estava certa. Quanto mais tempo eu tive para me dedicar às minhas atividades de empreendedorismo, mais resultado eu tive como empreendedora, né? Show? Beijo para vocês.